Boa noite, estamos aqui mais uma vez juntos para adorarmos ao nosso Deus, à distância, porém juntos em espírito e conectados com a tecnologia que Deus nos proporciona atualmente pela internet. Nós temos passado por momentos difíceis, temos passado por momentos de angústia, de tristeza, mas nós não devemos nos esquecer do que pode estar por trás de todas as coisas. Nós não devemos nos esquecer que toda a nossa vida ela é uma batalha espiritual e nós precisamos estar sempre preparados, nós precisamos estar com a armadura de Deus. Vamos ler o que a Bíblia fala sobre isso? Aqueles que quiserem nos acompanhar, livro de Efésios, versículos 10 a 18. A armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e revestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos então orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos reunido, o Senhor tem nos sustentado, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio a esta batalha espiritual. Nós queremos agradecer porque o Senhor não nos deixou sós, porque o Senhor não nos deixou sem armadura, mas o Senhor nos dá graciosamente toda ela, ó Pai, pela Tua palavra. Nós te agradecemos porque estamos aqui mais uma vez em comunhão, mesmo que de uma forma diferente, mas sempre lembrando de exaltar o Teu nome, de louvar, render graças ao Senhor, e que nós possamos fazer isso sempre pelo amor de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Continuemos então agora com cânticos espirituais, mais uma vez graciosamente cedidos pelo nosso amigo Pastor Valver. Sim, sofrimentos te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou. Eu não andei nos bons caminhos, Deus, perdão, Senhor. Sim, vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei. Ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor.
estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda a terra em que habitei terminou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou-me em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou-me em negras nuvens de tribulação, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Vamos juntos? Vamos lá. Cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Em que habitei, terminou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse: quando Deus achou-me em guerras, disse: quando Deus achou-me em negras nuvens de tribulação, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Olá, irmãos, muito bem-vindos. Uma alegria mais uma vez estar com vocês a fim de refletirmos na Palavra de Deus. E hoje eu quero convidá-los a pensarmos num assunto que creio seja talvez o mais importante da Palavra de Deus para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. E o tema que eu quero abordar com os irmãos hoje é o direito de se tornar filho de Deus. Porque muita gente pensa que todos somos filhos de Deus, e na verdade a própria palavra de Deus nos orienta que nem todos somos filhos de Deus. Inclusive em Romanos, no capítulo 8, verso 14, lá está dito que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, temos que perceber aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, porque nem todo mundo o é. Portanto, vamos pensar neste tema, o direito de se tornar filho de Deus. Eu convido para que leiamos na Palavra de Deus o texto do Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 6 até o verso 13. A Palavra de Deus nos fala assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o Verbo foi feito por intermédio. Aliás, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É um texto muitíssimo interessante e que nos ajuda a entender esta filiação. Por isso, quero convidar você para que nesta reflexão você possa nos acompanhar e para que o entendimento sobre este assunto possa ficar muito claro. Antes, quero convidá-lo a curvar sua cabeça e orarmos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai Celeste, estamos diante da Tua Palavra. Senhor, nós não sabemos muito, somos limitados, mas queremos muito compreender aquilo que o Senhor deseja trazer ao nosso coração e por isso pedimos ao Senhor que nos ilumine para que haja compreensão da Tua Palavra e assim também possamos transmitir esta palavra a outros para que consigam entender como funciona esta dinâmica do novo nascimento. É o que te pedimos, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Este tema, eu acho muitíssimo interessante, em virtude de muita gente não perceber o que a palavra de Deus ensina, até porque não conhece a palavra de Deus e entende que todas as pessoas não são apenas criaturas de Deus, mas todas elas são filhas de Deus. E aqui, João nos revela, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É o verso 12 do nosso texto. E note que João 1,12 estabelece duas condições para se alcançar o direito de se tornar um filho de Deus. Quais são estas condições? Receber ou aceitar Jesus e crer nele. Receber, assim como nós recebemos o alimento, recebemos a água, então é necessário receber Jesus crendo nele. E aí diz que a todos que crerem nele e o receberem, ele deu este direito, o poder de se tornar filho de Deus. Isso está bem patente, muito claro, aí no verso 12 do capítulo 1. No capítulo 1, os versos 11 a 13, são versículos muitíssimo importantes para a nossa compreensão, pois além de nos dizerem que, apesar de toda a religiosidade, apesar de nascer num lar religioso, comprometido, pensar que isso dá o direito de ser filho de Deus. Não dá. Essas pessoas não herdam pelo fato de serem filhos ou filhas de uma família tradicionalmente cristã, evangélica. Elas precisam nascer de novo para conquistarem este direito de se tornarem filhos de Deus. Portanto, é necessário ganhar a nova natureza, a natureza de Jesus, porque todos nós nascemos uma vez do relacionamento entre um homem e uma mulher, mas para o novo nascimento, que é nascer da água e do Espírito, é uma outra mensagem que nós já falamos aqui e vamos voltar a falar, porque é um assunto muito importante e ele precisa estar gravado na nossa mente e no nosso coração. Então, a pessoa não herda porque o pai ou a mãe participa da igreja, é uma pessoa religiosa, ou são pessoas religiosas comprometidas, por isso tem o direito à vida eterna, ao novo nascimento, à filiação com Deus, mas a palavra de Deus dá outra orientação. E estamos aqui justamente para isso. Voltemos então ao nosso texto de João 1, 6 a 13, em busca de respostas para esta grande pergunta:
a pergunta mais importante da vida: como podemos nos tornar filhos de Deus? Como podemos nos tornar filhos de Deus? E o nosso tema, o direito de se tornar filhos de Deus, nos leva a alguns tópicos que eu gostaria de trazer aqui para esclarecer e termos de forma muito clara, não apenas para nós, mas para as pessoas que estejam à nossa volta, para que elas também possam receber as explicações e entenderem que elas precisam, além de criaturas, também se tornarem filhas de Deus. Então, primeiramente, ser filho de Deus é direito, preste atenção, ser filho de Deus é direito anunciado pela palavra de Cristo. E aí, meus queridos, vamos refletir sobre isso, a maneira de Deus espalhar a luz da vida, dissipando as trevas no mundo e no coração das pessoas. E isso acontece através do testemunho de pessoas como João Batista. Então, João Batista, o texto está dizendo que houve um homem enviado por Deus. Então, não é qualquer um homem enviado por Deus que veio para dar testemunho da luz. E o testemunho de João Batista era para que as pessoas pudessem compreender quem era Jesus e para que crescem em Jesus e, através de Jesus, ganhassem este direito de se tornarem filhos de Deus. Podemos ver que aqui, primeiramente, João Batista não se identifica como aquele que é a luz, não. Ele está se identificando como uma testemunha. Tanto que num outro texto, quando mandam perguntar quem é ele diz que é voz do que clama no deserto e que ele veio para preparar o caminho do Senhor. Então, ele não se identifica de maneira alguma como a luz, mas como testemunha a respeito da luz. Segundo, João Batista foi enviado para testemunhar a respeito da luz. Está aí no verso 7, você pode conferir, que diz assim: este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele, a crer em Jesus. Ele era a testemunha que falava sobre Jesus. A mensagem que salva o pecador, que torna alguém um filho de Deus, é sobre Jesus. O pregador é apenas o enviado de Deus para falar a respeito da luz, para falar de Jesus. Terceiro, o objetivo de João Batista era que todos crescem em Jesus, conforme lemos aqui no verso 7. A mensagem que salva o pecador, que torna alguém um filho de Deus, requer uma resposta de fé em Jesus. O verso 7 continua dizendo que era para, através do testemunho de João, as pessoas viessem a crer em Jesus. Portanto, o direito de ser filho de Deus é apresentado pela palavra de Cristo. A palavra de Deus nos diz em Romanos 10:17, aliás, Romanos 10:17, isso mesmo, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra. Então, nós temos que nos ater à palavra de Deus, porque é esta palavra que nos certifica de que estamos ouvindo a mensagem correta, a mensagem que vem de Deus. Quando você lê a Bíblia, você precisa ter certeza de que é a palavra de Deus, é Deus falando com você.
E o que nós estamos lendo aqui é exatamente isto, que Deus está falando conosco através dessa palavra. Em segundo lugar, o direito de ser filho de Deus é concedido pela obra de Cristo. Ninguém pode se tornar filho de Deus por outros meios. Pode querer se esforçar, buscar, pesquisar, etc. Tem que ser através da palavra de Deus. Entre nós e o direito de sermos filhos de Deus, existem dois grandes obstáculos. O primeiro é estarmos espiritualmente separados de Deus. Ou seja, separado aqui significa morto espiritualmente. Em Isaías, capítulo 59, os versos 1 e 2, eu gosto muito de citar esse texto, porque lá está dizendo que, aliás, está escrito, não é? Que Deus não está com o seu ouvido surdo, que não possa ouvir, também não está com a sua mão encolhida, que não possa salvar. Mas, ao mesmo tempo, no verso 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Portanto, meus amados, este é um grande problema. Logo, por causa do problema legal, não podemos herdar a vida eterna. E segundo, somos por natureza corrompidos e culpados, e por causa do problema espiritual, nós não queremos. Lá atrás nós não podemos devido ao ponto de vista legal, porque legalmente mortos não temos condição de atender o chamado para a vida. E aqui, por causa de sermos corrompidos, não desejamos ter a vida eterna, herdarmos a vida eterna. E é importante nós entendermos que Deus nos amou tanto, Deus nos amou de tal maneira e fez duas coisas por nós, pelas suas ovelhas. Primeiro, Deus enviou seu Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está neste mesmo capítulo 1 de João, o verso 29. E ele removeu a culpa de todos os que nele creem. Lá em João 3,16, mais 2 capítulos adiante, onde diz que Deus amou o mundo, Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui em João 1,12, o nosso primeiro obstáculo foi removido. Se você olhar na sua Bíblia, lá no capítulo 2 de Colossenses, o verso 14, vai dizer que havia um escrito de dívida, e esse escrito era sobre os nossos pecados, que constava de ordenanças dos mandamentos, e nós não dávamos conta de cumpri-los. Então, Jesus o removeu completamente, inteiramente, encravando-o na cruz. Além de condenados, estávamos espiritualmente mortos, e daí que, em segundo lugar, Cristo enviou o Espírito para nos fazer nascer de novo, para nos vivificar e nos transportar da morte para a vida, das trevas para a luz. Também ainda no texto de Colossenses 1,13, lá vai dizer que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Assim, ele removeu o nosso segundo obstáculo para que tivéssemos acesso à presença de Deus e Deus pudesse nos receber, nos aceitar como filhos. Nós não nos tornamos filhos de Deus porque somos de uma família boa, uma família muito aplicada, religiosa. Nada disso. Filhos de Deus são os que nasceram de novo, passaram pelo novo nascimento. Então, meus amados, só
nós só teremos a fé genuína se formos nascidos de Deus. É a fé na obra de Cristo em nosso lugar. Nós chamamos de sacrifício vicário, ou sacrifício substitutivo, sacrifício perfeito na cruz, em nosso lugar. Então esse sacrifício salva o perdido e santifica o pecador que já é nascido de novo. Na cruz, Deus exerceu a justiça sobre o seu Filho, a justiça dos nossos pecados. Romanos 3,23 diz que o salário do pecado, 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, se o salário do pecado é a morte, esta é a justiça, e Deus a exerceu sobre o seu Filho, e Ele nos deu a misericórdia, não nos dando aquilo que merecíamos, que era a condenação. No entanto, Ele nos deu a graça que é o favor imerecido, que é a vida eterna, a salvação. Queridos, em terceiro lugar, o direito de nos tornarmos filhos de Deus é obtido pela fé genuína em Cristo Jesus. Então, presta atenção. Esse direito de nos tornarmos filhos de Deus só é adquirido, só é alcançado, só é obtido pela fé em Jesus Cristo. Então, receber Jesus Cristo significa aceitá-lo em sua vida. Se você ainda não o fez, é necessário fazer e aceitar pelo que Jesus é. Ele é o nosso Salvador. Receber Jesus significa aceitá-lo em nossa vida, em nossos corações, e demonstrar isso em casa, demonstrar isso no trabalho, na escola, no casamento, nos projetos, nos sonhos, etc. Isso tudo por quem realmente Jesus é. Ele é Senhor. E Senhor, irmãos, significa dono. Portanto, Jesus precisa se tornar o meu dono, o seu dono. E o dono é aquele que manda, que determina. Então, a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu este direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O nosso texto, que temos repetido mais, é justamente o João 1,12, que é o texto-chave para mostrar como a pessoa nasce de novo. Nós temos aí, na sequência do texto, falando de João, que é João Batista. Esse João, ele era a testemunha que dava testemunho da luz, e a luz é Jesus. Nós vamos falar disso mais adiante. Por enquanto, nós vamos ficar com poucas explicações sobre este assunto, mas à medida que você nos acompanhar nas prédicas sobre o Evangelho de João, você vai entendendo melhor. Então, meus amados, o verso 10 vai dizer que Jesus, que era o Verbo que tinha se feito carne, estava aqui na terra. Ele estava na terra, mas os homens não o conheceram, viraram as costas para ele. O verso 11 vai dizer que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, ele lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E o verso 13 vai falar sobre isso, os quais não nasceram da vontade da carne, da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então, em terceiro lugar, crer em Jesus é satisfazer-se em Jesus. Em João 6,
35, aí olhando um pouco mais adiante, você pode ler o seguinte. O texto vai dizer assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, vejam que Jesus, ele veio para satisfazer o nosso ser, porque ele veio trazer para nós o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Em quarto lugar, crer em Jesus significa ouvir, crer e obedecer à sua palavra. Aí nós temos mais uma confirmação, não vamos ler, mas está mais adiante no capítulo 12, versos 46 a 49. E eu quero finalizar esta reflexão dizendo o seguinte: o direito de ser filho e filha de Deus está aqui. Filhos de Deus são os que recebem ou aceitam Jesus por quem ele é. Então, quem é Jesus para você? Jesus é Salvador, ele é substituto, ele é Senhor e ele é soberano sobre as nossas vidas. Ele precisa ser. Filhos de Deus são os que creem no nome de Jesus, são aqueles que buscam amá-lo, fazem dele um tesouro, dedicam-se a conhecê-lo e a obedecê-lo. Portanto, é caminhar com Jesus, é saber que ele caminha junto. E a verdade é esta mesma. Ele disse lá no final do Evangelho de Mateus que ele estaria com os seus todos os dias até a consumação do século. Portanto, estes que são os discípulos de Jesus, que somos nós, recorrem a ele para satisfazer a fome e a sede do coração vazio. É impossível ser filho de Deus sem que se tenha fé em Jesus Cristo. No entanto, jamais teremos fé se Deus não nos fizer nascer de novo. É necessário passar pelo novo nascimento, porque com o primeiro nascimento nós recebemos a natureza carnal, pecaminosa. No segundo nascimento nós recebemos a nova natureza, que é a natureza de Jesus. Por isso nos tornamos novas criaturas. É por isso que em 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 17, está escrito: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura porque nasceu de novo. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando alguém se torna filha ou filho de Deus, se torna herdeiro. Isso aqui é tremendo pensar, herdeiro de tudo que Deus possui, de todo o reino de Deus. Tudo que pertence a Deus passa a ser dele ou dela por herança. Na ressurreição, tudo que existe será dele ou dela por direito, porque se tornou filho de Deus, filho e filha de Deus. E Deus cuidará dele para sempre e fará dele e dela pessoas eternas e infinitamente felizes. Coisa mais interessante, filhos de Deus, filhas de Deus. E para você, o que te espera? Porque para aqueles que não se tornarem filhos e filhas de Deus, a pessoa não herdará a vida, não herdará nada, apenas o julgamento e a condenação. Em João, neste mesmo evangelho, mais adiante, capítulo 5, verso 24, lá Jesus está dizendo: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, você está ouvindo, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não diz que há uma possibilidade que tenha.
o Verbo está no presente, tem a vida eterna. Não entra em julgamento, não entra em juízo, não entra em condenação, porque já passou da morte para a vida, já saiu do reino das trevas para o reino da luz, do reino da morte para o reino da vida. Então, convido você a refletir sobre tudo isso que falamos, para que Deus coloque no seu coração esse desejo ardente de servir a Deus como filho de Deus, caminhar com o Senhor nesta vida, na certeza de que você tem a chave para morar na casa do Pai. É o nosso desejo que Deus esteja te abençoando, você que está nos acompanhando. Gostaria que você curvasse sua cabeça para orarmos neste instante. Deus amado, querido Pai, venho, ó Deus, com muita alegria, dizer para o Senhor que o nosso desejo é de fato, assim como nós, outras pessoas também ganhem a vida eterna através do novo nascimento. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, sensibilize seus corações a fim de que, de fato, se tornem filhos e filhas de Deus. E assim, Senhor, não é que a vida deixe de ter problemas aqui, mas a nossa pátria não é aqui, nossa pátria é o céu, como diz a Tua palavra. E por isso caminhamos aqui uma vida curta, de poucos anos, mas esperando toda uma eternidade em gozo celestial com o Senhor. Nós oramos assim, muito agradecidos, Pai, pela Tua palavra, no nome santo de Cristo Jesus. E agora, irmãos, que a graça bendita de Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem e permaneçam conosco hoje e para todos, sempre, sempre. Amém. Chegamos ao final, queridos. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma excelente semana. Queremos muito que Deus te abençoe, que Deus te dê a direção em todos os teus passos.